saudar a todos com a paz do Senhor. Para iniciar essa aula, eu gostaria que todos fechassem os olhos, baixassem suas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa aula, pelo aprendizado que será gerado aqui, Senhor. Abençoa cada um em seus lares. Tem misericórdia de nós, nos cobre com o teu sangue. Que tudo venha a ser para a tua honra e para a tua glória. Abre os nossos corações e coloca a tua palavra dentro, para que a gente possa nunca pecar contra ti. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos ver uma lição muito interessante. Como nós já estávamos falando dos milagres de Jesus, hoje nós vamos ver o segundo milagre, que é a cura que Jesus fez ao filho de um oficial. Esse oficial era um homem muito importante, lá da Galileia. Ele era oficial do rei Herodes. E ele tinha um filho que estava muito enfermo mesmo, ele estava acamado. Aí hoje eu trouxe todos esses medicamentos, tá vendo? Porque quando a gente está acamado, quando a gente está com uma febre, quando a gente está com uma gripe, quando a gente está com uma dor, o que é que o papai e a mamãe faz? Dá um comprimido, né? Passa um gel, passa um medicamento no local se for uma dor, dá uma massagem, dá uma compressa, visando o alívio, não é? E às vezes a gente vai aliviando, mas ali ainda não é a cura. Hoje a gente está vendo um episódio que fala que Jesus curou o filho de um oficial. E para isso a gente vai atentar para muitas maravilhas que Jesus fez. Jesus, quando esteve na terra, ele veio para que a gente pudesse crer ainda mais nele. Esse é o segundo milagre, como eu falei. E ele aconteceu num lugar chamado Caná. Por coincidência, Caná também foi o lugar do primeiro milagre de Jesus. Então vejam só como Deus é providente nas coisas. Jesus estava em um casamento em Caná, quando de repente acabou o vinho. Vocês já ouviram falar? E o vinho nessas festas era como se fosse algo assim, como o refrigerante nas nossas festas. Já pensou uma festa com bolo, com salgado, com docinhos, e sem o refrigerante? Ia chegar um momento que a gente não ia nem querer mais saborear as coisas, porque já ia estar todo mundo engasgado, né? Então, nesse casamento, lá em Caná, Jesus nunca tinha feito nenhum milagre, mas todos que conviviam com ele mais próximo, assim como a mãe dele, os familiares, sabiam que ele era filho de Deus. E que ele tinha uma missão aqui na terra que ainda estava por começar. Aí conta a palavra de Deus que a mãe de Jesus chegou até ele e confidenciou que o vinho tinha acabado. No que Jesus respondeu a ela: ainda não é chegada a minha hora. Pela fé e pela percepção que ela tinha, ela indicou aos servos daquela casa onde estava havendo a festa que todos eles fizessem conforme Jesus havia pedido, como ele ainda iria pedir. Jesus pediu que aqueles rapazes juntassem talhas, eram como se fossem jarras, potes de barro enormes, que cabiam cerca de 100 litros de água, e que enchessem aquelas talhas com água. Quando as talhas estavam completamente cheias, ele indicou um rapaz que tirasse a água dali, tirasse o que tivesse ali dentro e levasse para o cerimonialista tomar, experimentar. O cerimonialista era quem provava tudo antes de ser distribuído aos convidados. Foi isso que o cerimonialista fez. E aí foi uma surpresa geral. Todo mundo se maravilhou muito, porque ao invés de água, havia vinho, e vinho de ótima qualidade. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E ficou conhecido como o milagre das bodas de Caná. Bodas é o mesmo que casamento. O que é que acontece? Quando a gente fala em transformação, a gente fala em milagre. Jesus transformou a água em vinho, assim como ele transforma a minha e a sua vida, para que a gente possa crer nele cada dia mais. Somente o Espírito Santo de Deus é quem pode restaurar,
é quem pode libertar, é quem pode transformar e fazer um novo homem, não é isso? Então, isso está representado também no primeiro milagre de Jesus. Quando acabou esse milagre, Jesus precisou voltar a Jerusalém. E a gente vai ver no mapa a distância entre a Galileia e Jerusalém. Jerusalém era uma cidade muito distante, que eles precisavam voltar para que pudesse comemorar algumas festas. Seria a época da Páscoa, essa época. Então, Jesus voltou da Galileia até Jerusalém. Vocês podem perceber como fica distante, né? Naquela época nós não tínhamos jornal, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos celular, não tinha as redes sociais, ou seja, a comunicação se dava totalmente diferente do que acontece hoje em dia. A gente vai ver também que quando Jesus passou de Jerusalém, depois da Páscoa, ele foi para a Judéia e retornou para a Galiléia. A Galiléia era um território onde estava a cidade de Caná. Próximo a Caná existia outra cidade com o nome Cafarnaum. E Cafarnaum ficava uns 30 quilômetros distante de Caná. É como se a gente estivesse aqui em Solânia, na Paraíba, e precisasse ir a Guarabira. Não é tão perto, né? Cerca de 1 hora, hoje em dia, que tem carro, que tem ônibus, que tem van. Imagine naquela época. Mas havia em Cafarnaum um oficial, aquele que eu citei, que era oficial do rei Herodes. Ele era o chefe dos militares. Ele era como se fosse assim um militar de alta patente, um grande general do exército. Ele era uma autoridade. Mas ele, na humildade que foi dada pelo Espírito Santo de Deus, percebeu que só havia um meio de curar o filho dele que estava enfermo. A gente consegue pensar assim, se a gente, hoje em dia, quando está enfermo, os pais já se preocupam, imagina antigamente que não tinha tanto recurso, né? Então, assim, eu quero acreditar que aquele oficial, pelo poder que tinha, pelo poder aquisitivo que tinha, pelo dinheiro que tinha, ele já havia contratado médicos, né? Várias pessoas tinham dado medicamentos daquela época, né? Medicamento natural, algum procedimento que fizesse a febre da criança baixar e não baixava. Então, ele sentiu o desejo de ir até Caná para esperar quando Jesus passasse e pedir um milagre a ele. Toda essa história ela está em João. Eu queria que vocês acompanhassem na Bíblia de vocês e quem estiver com a lição pode procurar. Capítulo 4, versículo 43. A gente vai ler a partir do versículo 43 até o 54. A cura do filho de um oficial do rei. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém no dia da festa, porque eles também tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe:
Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Está vendo que coisa linda? Vamos lá. Quando a gente coloca essa ideia de viagem, né? A gente vê que Jesus ele teve um ministério curtinho, né? Jesus teve um ministério curto, Jesus fez cerca de 35 milagres. Mas Jesus fez grandes e significativas transformações, igual ele faz na minha e na tua vida. Igual ele faz na vida do papai, da mamãe, igual ele faz em toda a humanidade. Quando a gente fala em cura, a gente fala numa transformação que vai determinar toda a nossa vida. Jesus pode curar o nosso corpo, Jesus pode curar a nossa mente, Jesus pode curar a nossa alma. Existem doenças da alma que atribulam muitas pessoas hoje em dia. E Jesus pode dar um fim a todas essas doenças. A gente está em casa hoje, em abril de 2020, por conta de um vírus novo, chamado corona, né? Ele causa uma doença que tem por nome a Covid-19. Vocês já ouviram falar. E é uma doença que ainda não tem mecanismo de cura, né? Eles ainda estão experimentando, eles ainda estão tentando descobrir. Às vezes eu tenho uma gripe e eu tomo um remédio para gripe, um antigripal. Tenho uma dor de cabeça, eu tomo um analgésico, né? Agora, para a Covid-19, a gente não sabe bem o que fazer. Então, esse isolamento que a gente está vivendo hoje, de cada um assistir sua aula em casa, através da internet, é um isolamento necessário, que é chamado isolamento social, porque quanto mais guardadinho você tiver, você evita de se contaminar. Mas há um Deus no céu que está vendo tudo isso. Ele está sabendo tudo o que está acontecendo. E ele sabe exatamente qual a cura, ele sabe quando e ele sabe como vai ser efetuada essa cura. Ele sabe, inclusive, até se esse vírus não vai se extinguir, se ele não vai sumir do jeito que ele apareceu, né? Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós cremos, né? Ele é vivo, santo, justo, verdadeiro e fiel. Então, cabe a cada um de nós, nas nossas casas, nesse momento que a gente está, pela graça de Deus, sustentados, orar mais, pedir mais a Deus, apresentar a Deus as nossas incertezas, as nossas preocupações e pedir a Ele que venha atuar de forma muito decisiva para que todas as nações possam crer que Ele é o Senhor. Porque a gente pode perceber que o Jesus que curou o filho do oficial é o mesmo que está aqui conosco, que está nas suas casas. Ele está aqui em abril de 2020, ele esteve nos séculos passados e a palavra de Deus diz que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Não é maravilhoso saber isso? Então, assim, esse Deus que está pertinho de nós, que quer que a gente se achegue a Ele, esse foi o mesmo Deus que teve um encontro com o filho do oficial e com o oficial. Mas veja como foi diferente as experiências. Eu havia falado que esse oficial era um homem de alta patente, né? E que ele teria, sim, recursos para contratar bons médicos para que pudessem ministrar a cura para o seu filho, embora isso não tivesse acontecido até então. Aquele homem ele tomou uma decisão que determinou a vitória na casa dele. Veja como foi. Quando ele tomou a decisão de ir procurar Jesus, ele não estava próximo, ele não foi de uma rua a outra, ou como da nossa casa para a igreja, né? Ele percorreu cerca de 30 quilômetros, na fé que ia encontrar Jesus, numa época em que não existia como ele saber onde Jesus vinha. Então ele teve uma fé muito grande em se encontrar com Jesus. E realmente esse encontro aconteceu em Caná da Galileia.
Quando o oficial encontrou Jesus, Jesus deu uma atenção toda especial a ele, né? Não por ele ser uma autoridade, mas por ele ser uma pessoa que precisava de Deus na vida dele. Ele precisava de uma cura. Uma cura de um filho é como se fosse uma cura nossa, talvez até mais importante. Porque quando um filho está doente, nem o papai nem a mamãe sossega, só sossega quando o filho está melhor. Então veja só, quando Jesus veio de Jerusalém, retornando, ele passou pela cidade de Samaria, ele passou por várias cidades. Como eu já havia falado antes, ele passou pela Judéia, tá vendo? E ele veio subindo, subindo, até chegar em Caná, na Galileia. Vocês podem ver próximo a Caná, a cidade de Cafarnaum. Esse próximo, a gente está falando desses 30 quilômetros que eu exemplifiquei, como se fosse daqui até Guarabira. O que é que acontece? Quando o oficial teve esse encontro com Jesus, ele pensou o seguinte, o que eu e você pensaríamos, né? Explicou a situação, que o filho dele estava enfermo, que tinha deixado o filho praticamente à morte, né? Quer dizer, por isso que ele já tinha tentado outros recursos. E Jesus ouviu ele atentamente, mas não foi até a casa dele, né? Ao invés de ir até a casa dele, como ele falou, disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Com toda a humildade do mundo, um homem que era uma autoridade naquela região, ele se dirigiu a Jesus reconhecendo que Jesus era o Senhor. Ou seja, quando a gente fala que Jesus é Senhor, a gente reconhece que Ele é que tem para nos dar. Ele é que tinha a cura para o filho do oficial. Aí o Jesus foi e respondeu: Vai, o teu filho vive. Ele não disse, vai que eu vou depois. Ou não disse, eu já sei tudo que acontece. Não disse também que fique despreocupado. Ele só deu uma ordem. Ele ouviu o pedido de um pai desesperado e deu uma ordem. Vai, o teu filho vive. Quer dizer, naquela hora, aquela fé daquele pai, ela foi fortalecida, porque ele teve um ato de fé ao procurar Jesus. Ele teve um ato de fé ao reconhecer que Jesus era o Senhor, né? E ele foi muito obediente. Então, duas qualidades no cristão alegram muito a Deus, é a fé e a obediência. Lembram que eu sempre falo isso? Então, a fé que ele teve em buscar a Jesus e a fé que ele teve naquelas palavras que Jesus falou foram confirmadas com a vitória dele, porque quando ele obedeceu e voltou para casa, nem bem ele nem entrou em casa, ele só ia chegando mais perto e disse que os servos dele já saíram ao encontro dele, todos muito felizes. Por quê? Porque tinham visto que a cura foi operada na vida daquele jovem. Quando esse pai, esse oficial, voltou para casa, ele também sabia que ia haver uma cura. Mas ele não sabia como. Jesus não disse como, né? Só disse, vai, o teu filho vive. E ele foi crendo que ia receber a vitória. Quando os servos chegaram, que comunicaram a ele que ele havia sido curado, ele perguntou a que horas a febre deixou o corpo dele. A que horas meu filho estava melhor? Os servos responderam, ontem por volta de 7 horas a febre o deixou. E aí o oficial do rei reconheceu que Jesus era Senhor mais uma vez. Por quê? Porque aí ele disse, ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que aquela era a mesma hora em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. Entenderam? Quando ele falou com Jesus, ele não estava longe de casa? Quando Jesus disse, vai, o teu filho vive, que ele voltou para casa, ainda demandou um tempo. Quando ele chegou em casa, que soube que o filho estava curado, ele perguntou, né? A que horas foi essa cura? Desde quando que esse menino melhorou? Aí, desde ontem, às 7 horas. Aí
ele reafirmou, a fé dele foi renovada. Diz a palavra de Deus aqui no versículo 53, que ele creu verdadeiramente. Um homem que já tinha tido um ato de fé, um homem que já tinha obedecido a Deus, mas com essa confirmação dessa vitória, ele creu. E ali foi operado outro milagre, porque creu ele e toda a sua casa. Então a gente deve considerar que creu ele, creu a esposa, creu o filho, creram os servos, não é isso? Algum outro parente que tivesse também creu. Então, ele e toda a sua casa. E tudo isso é graças ao poder ministrador de cura e de salvação que Jesus trazia com ele, né? Deus pôde revelar-se e operar um milagre enquanto o pai estava conversando com Jesus e o filho estava lá em outra cidade. Mas ainda assim, o pai teve uma experiência com Jesus e o filho teve uma experiência de cura, né? Então a gente vê que Deus, ele é um Deus completo. Ele trata comigo e trata com você de acordo com a nossa necessidade. Se a nossa necessidade for uma cura, ele vai curar. Se a nossa necessidade for uma providência que a gente não consegue tomar, só ele pode tomar, ele vai tomar por nós. Se a nossa necessidade for a salvação de um parente, se for a libertação de outro, Jesus vai operar, porque ele opera mediante a nossa necessidade. Às vezes a gente pede uma coisa a Deus achando que é só aquilo que a gente precisa, e a gente precisa de um algo mais. Só quem sabe esse algo mais é Deus, porque ele conhece os nossos corações, né? Ele é onipotente, onisciente e onipresente. O Deus que está aqui, ele está presente na tua casa. O Deus que está presente na tua casa está presente na casa dos teus avós, que tu não está podendo visitar agora. Então, quando você ora a Deus, quando a gente ora a Deus, a gente ora crendo que nós vamos receber. A família da gente que está em outro estado vai receber, né? Aquele parente distante vai receber, aquele irmão de outra cidade que pediu oração vai receber. Então, tudo isso é Jesus sendo revelado com novidade de vida. Ele é onipresente, ele vai atuar aqui e vai atuar aí na tua casa. Ele é onisciente, ele conhece a minha e a tua necessidade. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele vai continuar fazendo desde que a gente tenha fé e desde que a gente possa obedecer. Então, assim, com fé e com obediência, a gente vai alçar coisas maravilhosas para a nossa vida, né? O que é a salvação de uma alma? É uma coisa maravilhosa. O que é a libertação de um vício, de um costume que não agrada a Deus? É uma bênção para a nossa vida, para a nossa família, né? O que é a gente ser curado de uma enfermidade? Um conhecido nosso, um amigo nosso que está enfermo, a gente orar e saber que Deus foi ali, tocou naquela vida e aquela pessoa hoje está glorificando o nome de Jesus. São coisas que só um Jesus, que é onipotente, onipresente e onisciente, pode fazer. A onipotência de Deus mostra que ele pode todas as coisas, todas, todas, todas. Não existe impossível para Deus. Ele conhece todos os meus e os teus problemas e ele pode sim pôr fim a eles na hora que ele quiser. Ele é onipotente. Então, quando esse oficial ele teve essa experiência com Deus, com Jesus, ele viu a onipresença de Deus, ele percebeu a onipresença de Deus, ele percebeu que o Jesus que falou com ele foi o Jesus que curou o filho. Ele percebeu a onipotência de Deus, porque ele sabia que quando Jesus disse, vai, o teu filho vive, Jesus estava fazendo uma coisa que médico nenhum da terra conseguiria fazer. E quando ele tirou uma doença que já estava instalada, que já estava até mesmo prejudicando a saúde do jovem a ponto de matá-lo, ele quis dizer assim que Jesus era onipotente. Isso se revelou também nesse segundo milagre,
não é verdade? Então, que hoje a gente possa ser mais fortalecidos na nossa fé, sabendo que Jesus, Ele é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente, que vive, que reina. Ele é o Deus daqui, Ele é o Deus de lá. Ele é o alfa e o ômega, então Ele tudo pode fazer, né? Tudo está nas mãos dEle, tudo provém dEle e volta para Ele. Então, que a gente possa, nas nossas orações, reafirmar a nossa fé, crendo que Deus é o Deus que cura, que Jesus é Deus que opera milagres, que batiza com o Espírito Santo, que salva o homem de uma vida de pecado, né? E que Ele nos ama acima de tudo. Ele ama e Ele morreu na cruz por todos nós, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Então, a gente vai ouvir um corinho que fala sobre tudo isso que a gente já discorreu aqui, certo? Então, medite na letra desse corinho, para que a gente possa depois fazer outras considerações sobre esse tema, tá bom? Doente estava uma criancinha, filho de um oficial do rei. Ele não perdeu a esperança. Quem vai curar meu filho já sei. Sozinho a Jesus procurou, pois sabia milagres fazer. O oficial então lhe suplicou: faça o meu filho viver. Senhor, preciso de socorro agora. No seu poder eu tenho fé. Jesus disse: pode ir embora, seu filho já está de pé. Oh, a fé em Deus nos faz curar. 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 Chegando em casa o oficial, seu filho o veio abraçar. Toda a história tem moral, a fé em Deus nos faz curar. Oh, 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 a fé em Deus nos faz curar. Glória a Deus. A fé em Deus nos faz curar. Então, vamos recapitular a nossa lição. Hoje nós vimos a lição: Jesus cura o filho de um oficial, não foi? Esse milagre, que é o segundo milagre de Jesus, está em João 4, 43 ao 54. Então, vamos lá, recapitulando. O que é que aconteceu que a gente pode guardar para nós? O centurião, que era um oficial do rei Herodes, procurou a Jesus, não foi isso? Lá ele colocou o seu problema. Qual era o problema? O filho dele estava acamado com uma febre que não o deixava. E Jesus disse a ele o quê? Vai. E ele foi, né? Ele não duvidou, disse: como eu ir? Né? Ele não questionou a decisão de Jesus. O ide de Jesus, quando Jesus disse: vai, o teu filho vive, ó, ele foi embora, foi para casa. Mas ele não foi triste, ele foi certo da vitória. Vejam que ao chegar em casa,
Ele nem sequer tinha entrado ainda, passado pelas portas. Os servos já vieram de forma muito alegre, saudando ele e dizendo com muita alegria: teu filho vive, o teu filho vive. Quer dizer, aquela criança que já estava condenada à morte praticamente, havia encontrado a cura. E o oficial perguntou a um dos servos: a que horas essa criança teve essa melhora tão significativa? Aí o servo respondeu: ontem por volta das 7 horas. Aí ele foi e respondeu e explicou, né, ao servo. Aquela hora foi a hora em que Jesus tinha ministrado a cura. Na hora que Jesus havia falado: vai, o teu filho vive, a ação de cura, a unção de cura de Jesus tinha sido derramada sobre aquela casa, né? Então, naquela hora, olha, o oficial creu, o servo creu, o filho creu, e que alegria tão grande a gente viu no corinho, né? Que quando ele chegou em casa, depois desse encontro com os servos, ao entrar em casa, ele sentiu o abraço do filho. Que alegria, né? E a gente pode ver que em tudo Deus foi glorificado. No ato de fé do oficial, no reconhecimento do oficial como que Jesus é Senhor, na alegria, na exultação dos servos que vieram saudá-lo com a boa nova de cura no lar dele, e principalmente em o oficial reconhecer que Jesus como Senhor, bastou uma palavra dele para que o filho fosse curado. Não é isso? Então, eu quero mostrar para vocês que a nossa lição, ela traz atividades. E nós vamos ter hoje 2 atividades que serão disponíveis para vocês. A primeira, sobre o segundo milagre de Jesus, ela tem quadros, está vendo? Vocês viram no resumo da história que teve todo um processo de encontro do oficial com Cristo, de Cristo dispensando esse oficial, desse oficial voltando para casa, e do momento que ele reconheceu a Jesus como Senhor que ministrou a cura do filho dele, com uma só palavra. Então, eu vou disponibilizar essa atividade para que vocês possam numerar a sequência. O que foi que aconteceu primeiro? Qual cena veio primeiro? Qual cena veio depois? Então, vocês vão elencar essas 4 cenas de acordo com o resumo da história. A atividade 2, vocês vão poder acompanhar. Quem tem a nossa lição vai poder acompanhar. E nesse momento, eu quero dizer que essa lição ela vai estar disponível também para que eu possa enviar para vocês. Então, quem tiver interessado nas atividades para fazer em casa, só é deixar um e-mail nos comentários que eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam fazer em casa, tá certo? Essa atividade 2, ela vai ser dividida em 2 quesitos. O primeiro, você vai pintar o desenho que é relacionado com a história. Então, nós vimos uma história, essa história está relacionada com um cesto de pães, com um pai que chora no leito de um filho doente, ou com vinho, uva. Eu quero saber do segundo milagre, tá? Então, o segundo milagre, Jesus curou o filho de um oficial, está relacionado certamente com a criança que está doente, né, no leito, e o pai muito aflito. Certamente que esse momento aqui foi um pouquinho antes dele ter ido ao encontro de Jesus, né? E aqui abaixo vai ter letras que vocês vão riscar todas as letrinhas X, Y e Z. E depois que vocês riscarem, vai aparecer uma frase. E eu quero saber depois que frase que vocês descobriram relacionada com o milagre. Como foi essa cura que Jesus operou? Foi uma cura próxima? Foi uma cura à distância? Essa resposta vai estar aqui depois que vocês riscarem as consoantes X, Y e Z. Certo? Então, quem puder e quiser, pode disponibilizar peça para o papai ou para a mamãe, ou se você mesmo tiver e-mail, escreve o teu e-mail nos comentários e eu envio para vocês, tá certo? Outra coisa que eu quero dizer, eu quero mandar uma paz do Senhor, toda especial, para as crianças da classe dos primários. Eu quero
Mandar a paz do Senhor para Maíra, para Laila, para Mateus, para Jean, Maria Clara Salvador, Ana Beatriz, Felipe Cauã, para Roanderson, para Roabson, certo? Que vocês possam estar assistindo e possam continuar firmes e constantes em casa e aqui no templo quando a gente voltar para as nossas aulas regulares. Tá certo? Que o Senhor seja com vocês e que vocês possam crescer cada dia mais firmados na rocha que é Jesus. Certo? Quero deixar para vocês a meditação do nosso textuário. Nosso textuário vai estar no livro de Salmos, capítulo 103. Abram as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 103, o versículo 3. A parte B, que diz assim, conforme a história que a gente aprendeu, conforme o milagre que a gente viu hoje, diz assim: Ele é que sara todas as tuas enfermidades. Então, mais uma vez, eu reforço aqui que as enfermidades do corpo, as enfermidades da alma, as enfermidades da nossa mente, aquilo que pode entristecer uma pessoa e comprometer toda a sua vida, ela pode ter sim um fim a partir da sua e da minha oração. Pela misericórdia de Deus, Ele derrama uma unção de cura e a tristeza vai embora, a dor vai embora, o desânimo vai embora, a preguiça vai embora. Tudo que não agrada a Deus, ela vai embora em nome de Jesus, porque Jesus é um Deus que cura. E quando Ele cura, está curado. Aquela doença não volta. Pela graça de Deus. Então, que vocês possam ter tido uma aula cheia de aprendizado e que vocês possam continuar buscando, acompanhando, através da lição bíblica, através da Bíblia de vocês, que vocês possam levar essa história do segundo milagre de Jesus para quem precisa, para quem nesse momento está aflito, com medo dessa doença. Então, nada disso pode fazer a gente nem ficar mais fraco, nem mais triste. Só porque a gente está em casa, é o momento de ler mais, é o momento de orar mais, de pedir mais da graça de Deus, porque o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. E que a gente possa continuar contritos com Ele até a volta dEle, porque é isso que Ele determinou para nós. Ele não determinou outra coisa. Nós somos servos de Deus Altíssimo, nós estamos aqui para aprender de Deus e continuar cada dia mais firmados na palavra dEle. Então, que Deus possa continuar nos abençoando com unção de cura, com unção de renovo e com tudo que a gente possa necessitar, até mesmo aquilo que a gente nem imagina que necessita, mas que Deus tem provido de acordo com a sua misericórdia. Então, oremos. E que nessa oração você possa lembrar daquelas pessoas que mais precisam, daquelas pessoas que você gosta tanto, mas que por um motivo ou outro está distante, ou aquela pessoa que está necessitado. Baixem as suas cabeças, fechem os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que aprendemos hoje. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Tu estás assentado à destra do Pai, e os anjos cantam a Ti louvores e engrandecem o Teu nome. Que o nosso viver, Senhor, possa ser assim, para Te dar graças e Te engrandecer a cada dia. Senhor Jesus, coloca um guarda à porta dos nossos lábios e que da nossa boca possa sair somente palavras boas, palavras de salvação, de cura, de renovo, mensagens de amor, e nunca mensagens de ódio e nem palavras torpes que possam ferir os Teus ouvidos. Nos ajuda em tudo, segura em nossas mãos, não nos deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda, antes nos firma, Senhor, firmes com os pés na rocha que é Jesus. Senhor Jesus, nós Te damos graças por tudo, pela vida de cada um, os que serão impactados pela mensagem, os que estão assistindo, os que ainda vão assistir, Senhor. Fica com cada um de nós e nos dispensa mais da Tua graça e do Teu amor. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos por tudo. Amém.